Oi, Regina. Eu vou tentar ver se eu consigo acessar o WhatsApp. Oi, Léo. Olá, Olá, tudo bom, Léo? e é Tudo certo. aparecer. Sua imagem ainda não aparece para mim. Uai, eu tô vendo a sua Agora normal. sim! Seja muito bem-vindo. Que bom te ter aqui com a gente. Obrigado pelo convite, você e toda a turma da Enlige aí, muitos amigos. A gente te quer ainda pessoalmente quando as aulas voltarem presencialmente. Ah, claro, pode contar comigo. Que quando você foi eu ainda não estava no grupo. Eu agora quero te conhecer pessoalmente também. Bacana. É, gente, conheço, Então, conheço hoje, várias pessoas aí. sim, sim. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem gostoso sobre a literatura infanto-juvenil e eu vou fazer uma breve apresentação sua e te fazer algumas perguntas. E você se sinta à Combinado. vontade para levar e conduzir a conversa da forma mais aconchegante e gostosa, bem de jeitinho mineiro, que eu adoro. Tô cheio de parentes em Minas, Combinado. São João del Rei e Tiradentes. Quem sabe a gente não Opa, inventa alguma coisa lá em São João del Rei pro ano que vem, pois é. né? Esse ano, Tá comigo. esse ano eu ia ser. Esse ano eu ia ser o autor homenageado da Feira do Livro, da Felite, que é a Feira do Livro de São João del Rei, De mas São João. tivemos que cancelar. Aí ficou para o ano que vem. Sim, sim, sim. Eu tenho. Não, depois a gente volta a conversar. Tem muita ideia aqui para tocar junto com a Regina Michele. A gente vai conversar muito ainda. Então, ó, a Regina está aqui. Olha que bacana. Ela já tá se admirando. Então, gente, boa noite. Nós somos do grupo de pesquisa em Lige, da UERJ, de literatura infanto-juvenil, coordenado pela professora doutora Regina Michele. E hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco o Léo Cunha, um ícone para mim da literatura infantil. E então vou fazer uma breve apresentação. O Léo nasceu em Bocaiúva, Minas Gerais, né, Léo? Hoje você está morando em Belo Horizonte, né? É casado, tem filhos, você é escritor, tradutor, jornalista, publicitário, é mestre em ciências da informação, doutor em artes, nossa, que maravilha! Professor universitário desde 97. Nasceu no mesmo ano que eu, 66. E você agora está. Eu vi qualquer coisa, está coordenando um laboratório de jornalismo e também edita um jornal. Fala um pouco, você escreveu também mais de 60 livros, é isso mesmo, Léo? Fala um pouco dessa tua trajetória, por favor. Então, você leu aí rapidamente meu currículo, né? Dá para ver que eu sou meio daqueles É que muito. gosta de explorar os lados mais variados, né? Por exemplo, eu não... Tem gente que faz o curso de graduação, depois faz o mestrado e faz o doutorado, todos na mesma faculdade, assim, na mesma área. E eu Sim. não sei, eu nunca quis seguir esse caminho. Se eu não sei se eu sou muito curioso ou, sei lá, instável. Eu sei que eu quis fazer. Na graduação eu já fiz jornalismo e publicidade, fiz um de manhã, fiz um de noite. Depois eu fiz uma especialização em literatura infantil na PUC, aqui em BH. Uhum. Então foi. Daí depois fui fazer isso aí, o mestrado na ciência da formação, o doutorado no cinema, belas artes. Eu gosto de. Mas assim, de alguma maneira, tudo está
interligado à questão da narrativa, sabe assim, das histórias, né? Todas as minhas, tanto a monografia da pós, quanto a dissertação de mestrado, quanto a tese de doutorado, passam pela questão da narrativa, né, em aspectos variados. Então eu fui pegando um pouco o que cada uma dessas áreas me trazia de interessante aí, mas de alguma maneira sempre ligado à questão da narrativa. Então tem alguma lógica aí por trás dessa bagunça, vamos dizer. Não, com certeza. É porque com arte, o jornalismo, de alguma forma, não é só a informação, é como ela é passada, como ela é interpretada, é o tom que você dá. E a arte, ela também manifesta informação o tempo todo. Ela está transmitindo informação constantemente. E a literatura está muito atrelada a tudo isso, porque a literatura é a confirmação daquilo que a gente sente, vê, percebe, né? Eu acho que talvez seja por aí mesmo, né? E da minha produção também, eu tenho também minha produção é também muito, assim, produção literária é muito múltipla, assim, né? Eu tenho livros de poesia, tenho livros de prosa poética, tem contos, tem novela, tem teatro, tem crônica. É também um pouco o resultado dessa minha natureza muito múltipla, né? Quem é ligado aí na questão de astrologia fala que é porque eu sou de Gêmeos com ascendente em Gêmeos, sabe? Caramba! Que aí seria uma mente já meio múltipla. Mas eu não entendo nada disso, nunca estudei nada disso, não é uma área que me interessa muito. Então eu acho que é mais resultado mesmo da minha infância e adolescência, que eu cresci dentro de uma livraria, né? Eu acho que é mais o resultado disso, assim, como eu frequentava quase diariamente a livraria da minha mãe. Minha mãe tinha uma livraria infanto-juvenil aqui em Belo Horizonte, desde a década de 70, né? Ela foi criada mais ou menos na mesma época que a Malazar, no final dos anos 70, 77, 78, por aí. Então eu peguei o final da minha infância e a minha adolescência muito presente nessa livraria. E ali eu conheci Orígenes Lessa, conheci Joel Rufino, e Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Marina Colassante, e Edi Lima. Essa turma toda que ia lançar livro na livraria, fazer tarde de autógrafo. Às vezes vinham, minha mãe trazia esses escritores para levar em escolas, fazer feiras de livros nas escolas. Então isso para mim era uma coisa muito presente, comum no meu dia a dia. Esses escritores vinham para BH e dormiam na minha casa, ficavam lá em casa, passavam fim de semana lá em casa. Então, para mim... Que experiência rica você teve, Léo. É uma experiência riquíssima. Imagina, o início da vida, você já em contato com tanta cultura, tanta informação e tanta gente bacana. Deve ter sido uma experiência linda, incrível. E é verdade, acabou virando o teu cotidiano, né? Era normal para você. Era normal. E esses autores eram muito diferentes entre si, né? O tipo de literatura que o Joel Rufino fazia, ou a Marina Colassante, ou Orígenes Lessa, o Silvio Ortoff, eram muito diferentes. Eu acabei, talvez, pegando um pouquinho de cada um pela minha admiração por todos eles, né? E Bartolomeu, que não ficava lá em casa, mas ia todo dia na livraria, ele era vizinho da livraria. Então, essa turma toda acabou me influenciando, e talvez por isso a minha literatura seja muito múltipla mesmo, né? Sim, sim. Agora eu vou te perguntar, então, assim, essa tua biografia, ela é muito, muito extensa, muito rica, e aí, assim, a pergunta
acaba que se perdendo, né? Que eu queria te perguntar como é que foi seu ingresso. É óbvio que com toda essa vivência, eu acho que você não tinha muito que escapar disso, não. A vida te laçou, te puxou e diz, vambora que tu tá dentro dessa sem escapatória, sem chance de fugir. Se você tivesse que fazer, acabei assim, fugindo um pouco do meu repertório que eu queria te perguntar, se você tivesse que pensar em outra profissão, o que você pensaria? Não, eu pensaria, sou apaixonado por, primeiro, todas as artes, né? Música, pintura, teatro, eu sou apaixonado por todas essas artes. Eu tive muito contato com todas as artes na minha infância. Minha casa era muito artística, né? Eu ia muito ao teatro, ia muito ao cinema. O meu avô e minha avó eram músicos. Então, isso tudo era muito presente para mim. Eu sou alucinado pelas artes em geral. Mas também gosto muito de outras áreas que vão tangenciando a arte, tipo arquitetura, eu adoro, a história. Difícil, Sim, assim, sim. eu acho que se eu tivesse umas 10 vidas, eu teria 10 profissões diferentes, talvez. Que você é uma pessoa muito curiosa pela vida, você demonstra isso até pelos títulos dos seus livros, a gente vê, né? Nunca é só num ponto, você nunca toca num ponto, né? Você toca em vários pontos, isso é muito atraente. Eu acho que o leitor se sente um pouco encantado, fascinado. E agora vamos lá. Já que entramos, né, nessa questão da literatura em si, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a ilustração do livro infantil. Como é que é a dimensão que você dá para ela e como é a tua lida com os ilustradores das tuas obras? Como é que você... Fala pra gente, conta pra gente um pouco como é que é essa tua experiência, como é que você se posiciona. Bom, eu já tive livros ilustrados por, sei lá, 30, 40 ilustradores diferentes, né? Então, claro que Uhum. cada história é uma. Mas, assim, eu tenho muita sorte com meus ilustradores. Assim, eu acho que não vou dizer todos, mas vários dos principais ilustradores brasileiros já fizeram livros meus. Então, o André Neves fez vários, o Roger Mello fez vários, Graça Lima fez vários, Marilda Castanho fez vários, Nelson Cruz fez vários, Salmo Dança, Guto Lins, Eliardo França. Nossa, praticamente, né, todos os principais aí. E então eu tenho, né, uma admiração por todos eles, né, são parceiros, mas também são pessoas que eu admiro profundamente e tenho a felicidade de ter né, essa dobradinha. Alguns deles eu pude dialogar ao longo do processo, especialmente assim a partir dos anos 2000, quando começou Sim. a ter a coisa do e-mail, do PDF. Uhum. Aí o escritor passa a participar mais do processo, porque até então era mais comum a gente só ficar sabendo quem que ia ser o autor, o editor ligava para a gente, falava, ó, vai ser Roger Mello, vai ser Marilda Castanha, mas a gente não tinha muito como ficar acompanhando o passo a passo. E a partir do e-mail, do PDF, a gente vai vendo cada etapa. Então, os primeiro esboço do livro, você já vê. Eu lembro quando o Rui de Oliveira ilustrou o Cachinhos de Prata, que é um dos meus livros que eu acho mais bonitos, assim, o Rui me mandou, assim, 200 estudos que ele estava fazendo dos personagens. O Rui é um cara muito estudioso, muito detalhista. Então ele pegou os dois personagens principais, que é um avô e uma avó, né? Uma avó que tem Uhum. Alzheimer e o avô que pouco aparece na história, mas que o Rui fez dele um personagem importante no livro. E ele inspirou os personagens na Cora Coralina e no Manuel Bandeira. E aí Olha. foi mandando assim dezenas de estudos visuais de como que ele queria fazer esse personagem, como que ele queria fazer a avó, como queria fazer o avô, como queria fazer os netos. E eu fui acompanhando passo a passo, é uma coisa fascinante, assim. Né? Só
só esse meio do caminho já dava um outro Uhum. livro. E então eu gosto muito de como as coisas acontecem hoje, que a gente pode acompanhar e inclusive trocar ideias, né? Isso É que o eu que ia te perguntar, se você acompanha de perto esse processo criativo dos ilustradores, se você faz, entre aspas, alguma intervenção, se vocês dialogam, e, e também qual é a dimensão a importância da ilustração para o livro infantil. olha, às vezes tem um diálogo mais constante, né, ao longo do processo. Às vezes não. Isso depende de vários fatores. Depende de quem é o ilustrador, depende de quem é a editora, né, depende de como que foi o processo de contratação do livro, porque às vezes eu já apresento a ideia com uma proposta de ilustração, por exemplo. Né? Então, não é comum, mas aconteceu, por exemplo, no Tromba d'Água, que é um livro que eu lancei esse ano. O próprio Cachinhos de Prata foi um projeto que eu e o Rui a gente já tinha essa ideia inicial, Onde a Palavra Abre os Olhos, com a Thaís Linhares. Também já desde o início a gente já queria fazer uma coisa em conjunto, então a gente conversou muito ao longo do processo. E então, quando é possível, e eu acho que quando, né, o ilustrador topa, eu dialogo, mas não no sentido de falar eu queria que ilustrasse isso, eu queria que ilustrasse aquilo. Isso eu não faço, porque eu acho que eu vou estar meio que repetindo o que já está na minha mente. É preferível deixar o ilustrador fazer a viagem dele, né? Claro, perfeito. E fazer desdobrar aquilo para um outro caminho que eu jamais imaginaria. Mas eu Uhum. gosto de trocar ideia. Ele mostra uma coisa, eu sugiro e tal. Mas não, nesse sentido assim, de um ir construindo com o outro. Sim, sim. E a dimensão que você dá para a ilustração, a importância que ela tem. Um livro infantil seria a mesma coisa sem as ilustrações? Não, dificilmente, né? Pode. Assim, é claro que às vezes a gente pega o mesmo texto em 2 ou 3 edições diferentes, com ilustradores diferentes, todos são fantásticos. Não acho que existe uma ilustração correta ou melhor do que outra. Uhum. Mas eu acho que o livro infantil quase sempre, não vou dizer sempre, mas quase sempre tem a ganhar com uma boa ilustração, né? Um bom ilustrador. Ele vai dar novas dimensões para ele, vai tornar esse livro mais rico, vai tornar né, vai criar uma outra narrativa, ou paralela, ou complementar, né, que de alguma maneira dialoga com isso. Claro, nos livros juvenis isso aí vai perdendo um pouco vamos dizer, a amplitude. Né? O livro juvenil, a ilustração tem um papel menos preponderante, menos narrativo. Mas no infantil, quanto mais infantil, ela é um elemento da narrativa também. Né? Ela faz parte do ritmo do livro, ela faz parte do imaginário, ela faz parte da construção, né, dos personagens, dos climas. Então, acho que é fundamental a ilustração. Sim, porque de certa forma ela também encanta as crianças, né, e prende a atenção, porque criança ela não se detém por muito tempo, né, num texto, ela logo se dispersa, acho que demora uns 10 minutos, principalmente as mais pequenininhas. Então eu acho que a ilustração de repente chega junto com a narrativa escrita para poder reter a atenção da criança, né? E aí ela mesma também vai criando suas próprias hipóteses em cima do que ela está vendo, né? Do texto visual. E aí, pensando nisso, Léo, tem a internet, né? Hoje a gente tem a internet tomando conta de quase tudo, né? E acaba se tornando um desafio escrever e encantar crianças e jovens. Porque o mundo digital eu acho que está meio que roubando um pouco da infância das crianças. O que você tem para falar para a gente a respeito disso? Então, eu não sou muito apocalíptico, não. Eu acho que, inclusive, eu não gosto de fazer assim, uma oposição entre livro e internet. Eu acho que Sim. são várias artes diferentes. Né? Vamos dizer, a internet, ou vamos dizer, a leitura
ou os videogames. O videogame é um caminho, as séries são outro caminho, a literatura é outra, a música é outra. Eu acho que todas elas, de alguma maneira, dialogam, mas também, claro, competem pelo tempo da criança, né? Agora, eu acho que quando a gente faz a oposição direta, binária, assim, né, entre livro e internet, eu acho que é pouco inteligente, assim, pouco produtiva essa comparação, porque a gente esquece que a internet ou o videogame também está tirando ou competindo, entre aspas, com o cinema, com o teatro, com a brincadeira, com a bicicleta, com a bola. Então, não gosto de ficar fazendo isso aí como se fosse ou livro ou internet. Não acho que é por aí, né? Eu acho que são dezenas de opções e uma delas é o livro, outra é a internet, outra é a brincadeira na rua, outra é o cinema, outra é o teatro, outra é a música. Então tem um cardápio para a criança e o livro tem que, de alguma maneira, encontrar o seu espaço nesse cardápio. E como fazer isso? Criando histórias e poemas que sejam sedutores, que sejam emocionantes, que encantem a criança, que consigam fazer aquilo que talvez outras formas artísticas não consigam. Então, o desafio é esse, né? É encontrar o que tem de próprio da literatura infantil nesse diálogo de texto e imagem para encontrar o seu espaço. Mas não considero assim, que é uma briga com a internet. Não. Eu acho que não é uma boa maneira da gente abordar o problema. Sim, sim. E assim, o que você considera de encantador na literatura que possa prender a atenção das crianças, mas principalmente dos jovens? Porque a sensação que eu tenho é que a juventude, ela tem pressa. Então, tudo que faça ela ter a sensação de perda de tempo, ela desconsidera. Então, de repente, você parar para uma leitura, talvez traga, isso é uma sensação que eu tenho, talvez traga uma impressão de perda de tempo. Então, como que a gente pode tornar a literatura atraente para os jovens? Olha, eu acho que são talvez caminhos um pouco diferentes assim, para crianças e para adolescentes, né? Eu acho que no caso da criança, passa muito pelo trabalho com a linguagem mesmo, aquilo que a linguagem consegue sugerir que talvez outras artes não consigam, né? Você explorar o prazer mesmo do jogo da palavra, né? da sonoridade, do ritmo da palavra, das brincadeiras de linguagem. Então, eu acho que esse é um caminho que, pelo que eu acompanho há 30 anos, continua encantando as crianças, né? Elas curtem histórias, poemas que sabem lidar com a palavra, né? Como arte, como matéria criativa, né? E no caso dos adolescentes, isso não se perde totalmente, mas eu acho que passa mais pela questão dos personagens, assim, a literatura consegue colocar a gente na cabeça de uma pessoa, né? Na mente de uma pessoa, de forma que o cinema não consegue, o teatro não consegue, a pintura não consegue, a música não consegue. Quer dizer, o que é característico da literatura? Né? A gente consegue entrar na mente de um personagem, de um narrador, ou de mais de um personagem, né? Então, enxergar o mundo pelo olhar de uma outra pessoa. Porque quando a gente está vendo um filme, ou a gente está vendo uma peça, a gente está vendo muito o que essas pessoas fazem e, eventualmente, o que elas dizem. Mas o que está lá na mente dela, as dúvidas, as aflições, os desejos, os pensamentos proibidos ou inusitados. Isso tudo é muito próprio da literatura. Eu acho que a literatura, quando consegue explorar isso, ela consegue ganhar o adolescente, né? E também acho que funciona muito com eles o texto que dialoga com ele, né? Por exemplo, as crônicas. Meus livros
meus 2 livros, talvez meus 3 livros de maior sucesso com adolescentes, tem muito essa coloquialidade, tem muito essa pegada de dialogar com o leitor. São crônicas ou mesmo histórias que o narrador chama o leitor para perto. E nas conversas que eu tenho com os leitores, hoje mesmo de tarde eu tive uma conversa com adolescentes bem nessa linha. Eles dizendo, olha, Léo, eu lendo as suas crônicas, parecia que você estava conversando comigo. Eu respondi as suas perguntas mesmo sabendo que você não ia ler, né? Porque as minhas crônicas eu dialogo muito com o leitor. Então, eu achei uma delícia quando ele me falou isso, né? Ele falou, Léo, essas perguntas que você faz, eu respondia enquanto eu lia, mas eu sabia que você não ia ler, mas só que como você me perguntava, eu dialogava com você. Eu acho que é isso, gente. Nenhuma outra arte vai fazer isso. Então, a literatura tem um espaço aí bacana para ela explorar. Explorar. Né? Uhum. Poxa, bacana. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você avalia essa nossa sociedade contemporânea em relação à nossa cultura popular brasileira, né? O nosso folclore, enfim, parece que ele ganha menos peso, né, para a nossa sociedade. Parece que o que tem mais valor é o que vem de fora. Eu acho que tem tendências variadas, né? Eu acho que ao mesmo tempo a gente tem isso, tem uma supervalorização, talvez, aí da cultura americana, talvez, norte-americana, né? E assim como já foi da cultura europeia anteriormente. Mas, por outro lado, eu tenho visto muita produção de literatura infanto-juvenil, especialmente infantil, mergulhando aí no universo da cultura popular, né? Você vê o trabalho que o Ricardo Azevedo faz, é maravilhoso, né? O trabalho que o Rogério Barbosa faz, e Marco Aurélio, são autores maravilhosos nessa área de explorar o folclore, a oralidade. Eu gosto muito como leitor de ler isso. Eu nem tenho muita coisa escrita nessa área, mas como leitor eu gosto muito, né, do trabalho desse tipo de trabalho. E esse ano eu até lancei um texto em cordel, foi tipo minha estreia no cordel, porque eu fui convidado pelo João Bosco Bonfim, que é um escritor lá de Brasília, e que ele é cordelista, assim, já tem vários livros de literatura infantil no ritmo do cordel, né, no formato cordel. E ele me chamou para fazer um livro que é esse aqui, recém-saído, é o Rei Sadim, que a gente fez em parceria. E esse é um que eu aproximo mais dessa coisa da cultura popular. Então tem um Saci, que é um personagem, tem uma série de elementos que dialogam aí com a oralidade, com o cordel e tal. E achei legal essa experiência. Não é exatamente um campo que eu me aprofundo muito, né? Mais como leitor do que como autor. Mas, por coincidência, esse meu livro, que é um livro recém-lançado, tem essa pegada, né? De trabalhar com a oralidade, com o Saci, né? Com esse mundo do fantástico, do maravilhoso e tal. Sim, sim. Esse é um livro que você lançou esse ano, né? Lancei esse ano pela editora Ciranda Cultural e é ilustrado pelo Laerte Silvino, que é um grande ilustrador nordestino. O João Bosco, que é meu parceiro, também é nordestino, mora em Brasília, mas ele é cearense. A gente vai conversar sobre essas coincidências de Brasília. Eu estou cheio de parceiros em Brasília. Já fiz livro com a Alessandra Rosca e com o Tino Freitas, que é nordestino, mas mora em Brasília. E agora com o João Bosco. Tem muita gente bacana lá. A gente vai entrar agora mesmo nesse assunto. Então, eu estava dando uma olhada no teu Instagram, né? E aí eu te vi em uma das suas publicações, acho que foi lá para o finalzinho de outubro, 21, não me recordo bem. Você estava com uma camiseta e escrito um poema seu. Podem me prender no quarto, eu saio pela janela. Podem me trancar a janela, eu fujo pelo telefone. Podem cortar o telefone,
eu pulo dentro de um livro. Sensacional! E parece que você ganhou do Tino, né? Do Tino Freitas, essa camiseta em 2008, foi o que você escreveu ali. Conta um pouquinho dessa tua parceria com ele, que você depois disse que vocês se tornaram amigos, publicaram livros juntos, e as coincidências de Brasília. Conta essa história, que a gente adora umas histórias. Então, esse poema é o poema que encerra meu livro Cantigamente, que é um livro de 98, que eu lancei na época pela Ediouro. Hoje em dia ele está no mercado pela Nova Fronteira, né, que elas se uniram, e é um livro que muito bonito, que foi ilustrado pela Marilda Castanha e pelo Nelson Cruz. Acho que é o primeiro, talvez o único livro que eles fizeram juntos, né, um casal maravilhoso de ilustradores, fizeram juntos esse livro. É um livro de poesia que tem duas partes. A primeira parte é a cantiga e a segunda parte é a mente. Então o conjunto é o Cantigamente, que é um neologismo aí que eu bolei. E a parte cantiga são poemas mais musicais, mais brincalhões, e a parte mente são poemas mais reflexivos. E combinou muito com o estilo dos dois, né? Que a Marilda tem uma ilustração mais brincalhona, mais imaginativa e tal, simbólica. E o Nelson tem uma ilustração mais figurativa, maravilhosa também, mais figurativa e tal. E aí casou ela ilustrar o Cantiga, ele ilustrar o Mente. É um poema que eu gosto muito, né? E que hoje em dia, na pandemia, né, tá muito atual, né, essa coisa o poema chama Castigo, e é como se todos nós tivéssemos de castigo hoje em dia, né, sem poder sair de casa. E é um poema que eu gosto, que ele brinca com essa coisa do movimento, porque fala: podem, né, me trancar no quarto. No quarto. E eu saio pela janela. Eu saio pela janela. Então é a coisa de sair. Depois podem trancar a janela e eu fujo pelo telefone. Eu fujo pelo telefone. Então é um movimento para fora. E aí, quando eles cortam o telefone, podem cortar o telefone, eu pulo para dentro de um livro. Eu acho bacana essa ideia. Né? Quer dizer, uma coisa é sair, a gente sai para fora, mas quando não tem mais jeito de sair para fora, a gente pode sair para dentro, né? Mergulhar para dentro de um livro. Eu acho que esse jogo ficou bacana. É um dos meus poemas que geralmente é muito citado em pesquisa, já virou epígrafe de livro, de monografia, de tese e tal. E aí, quando eu chegou em 2008, 10 anos depois, eu fui dar uma palestra em Brasília, e ao final da palestra me chegou esse rapaz, que eu não conhecia, com uma camisa com esse poema. E ele falou: eu sou o Tino Freitas, eu estou num projeto aqui que chama Roedores de Livros, e é um projeto de promoção da leitura, tal e coisa, e a gente adora esse poema seu, fizemos a camisa, queria te dar de presente e tal. Ele também estava com uma igual, e eu achei muito bacana esse carinho, né? E a partir daquele dia eu comecei a trocar figurinhas com o Tino. Na época ele não era escritor ainda, e ficamos amigos, né? Cada vez mais, hoje em dia somos grandes amigos, e acabamos fazendo algumas parcerias. Fizemos algumas músicas em parceria, que ele é músico também, e recentemente fizemos um livro em parceria, que é um livro também lançado esse ano, que é o Virando a Página, que saiu pela editora FTD. Muito legal, porque assim, são 10 histórias. Em 5, eu crio a história até um ponto de tensão, e aí, quando vira a página, aí o personagem vira a página da vida dele, e o leitor vira a página, e tem uma frase para encerrar a história que o outro criou. Então eu criei a história e o Tino criou essa frase. E nas outras 5 histórias, ele criou a história até o ponto de tensão, vira a página, e eu criei o desfecho. E aí a editora teve uma ideia muito bacana de também chamar 2 ilustradores, e um interfere na ilustração do outro. Então é um livro com 2 escritores e 2 ilustradores, todos um mexendo na ideia do outro. Ficou um barato esse livro, assim, para infanto juvenil, aí deve ter umas 70 páginas, para uma moçada aí de
9, 10, 11 anos. Eu acho que vai fazer bastante Olha, sucesso. Léo, essa dinâmica eu nunca tinha imaginado fosse possível. Isso sim encanta, porque tem movimento, tem até uma dinâmica. Não é uma coisa estática, que está ali morta, estagnada. Não, ela tem vida, e ela tem muitas vidas. Eu gosto muito de escrever em parceria. Eu já fiz assim dos meus, vamos dizer, 70 livros. Claro, todos são parceria com o ilustrador. Então, daí já começa, né? Então, qualquer livro de literatura infantil é uma parceria. Mas o texto também já criei texto em parceria com vários escritores. Então, já fiz esse com o Tino, já fiz com a Alessandra Rosca, eu fiz esse com o João Bosco, já fiz com o Ricardo Benevides, que é até professor da UERJ, né? Vocês devem conhecer ele. Já fiz 3 livros com o Ricardo, já fiz livro com a Penélope Martins, lá de São Paulo, já fiz... eu nem vou conseguir lembrar todo mundo. Fiz um com o Luiz Antônio Aguiar, que ainda não foi publicado. Fiz um com a Flavinha aí da Enlige, que também estamos... Flavinha está presente. Amarrando. Oi, Flavinha, beleza? Fiz um com a Flavinha, que a gente também, ao longo desse ano de pandemia, nós construímos online, né? Vai e volta, e acabamos fechando uma história bacana. Não sei ainda o que nós vamos fazer com ele, né, Flávio? Mas logo a gente arranja um caminho para ele. Eu gosto desse desafio de escrever com outro. Tem gente que fala, é impossível, porque a ideia do escritor, não sei o que, o texto, a palavra dele. Eu não acho nada disso. Eu acho muito bacana essas trocas. Claro que tem que ser pessoas que têm uma abertura para... não só confia no outro escritor, no talento, né, mas que também não é cheio de não me toca, não pode mexer nessa frase e tal. Quem for assim, ele dificilmente vai conseguir fazer uma coisa em parceria. Mas eu gosto muito disso. Sim, sim. E assim, esse poema seu que te aproximou, né, do Tino, ele tá tão atual, Léo. Ele relata tanto esse ano de 2020, essa experiência que a gente está vivendo. Eu acho que fugir para dentro de um livro foi a melhor coisa que pôde me acontecer esse ano. Eu acredito que com muitas pessoas. O Alex tá lembrando, eu esqueci de falar da Marta Lagarta, já fiz também livro com a Marta Lagarta, já fiz com o André Coelho aqui de Belo Horizonte. A cada hora eu vou lembrando mais um. Acabei de fazer um também que vai sair ano que vem com a Gláucia de Souza, lá do Rio Grande do Sul. Se eu for parar, eu vou ter que demorar para lembrar todos. Mas olha aí, só aí já foram uns 10 parceiros, né? Depois eu vou te fazer algumas perguntas sobre seus livros. Vamos chegar lá. Eu agora estou querendo saber como é que você é um autor bastante premiado. Como é que é a sensação de ser um autor muito premiado, inclusive internacionalmente? Como é que você, quando ingressou na literatura, você imaginava o que poderia vir no seu caminho? Eu não faço livro pensando em prêmio, né? Mas eu faço livro pensando em assim, fazer o livro mais interessante, que encante a criança ou o adolescente. Mas essa coisa do prêmio, até porque eu já fui muito jurado de prêmio também, eu sei que é uma coisa muito, muito quase aleatória, assim, né? É muito difícil. Esse ano, por exemplo, eu fui jurado do João de Barro, que é um prêmio aqui bem tradicional de Belo Horizonte, e que os textos são escritos com pseudônimo. Então a gente não sabe quem é o escritor, né? Porque são pseudônimos. Eu mesmo já fui vencedor do João de Barro também, lá no início da minha carreira, e agora fui jurado. E tinha 300 textos e pelo menos uns 20 que eu adoraria ter escrito. Assim, que eu falo, pô, que demais essa história, que livro lindo, né? Que merece o prêmio. Agora, como é que você vai premiar 20 se só tem um prêmio? Então, essa escolha é um trauma quase, assim, né? A hora que junta o júri, que reúne o júri ali, nesse ano era eu, o Marcelo Xavier
e uma escritora daqui também que chama Madu. E aí pensar como que a gente vai conseguir escolher um texto para ser o vencedor, sendo que tinha pelo menos 10, 15 maravilhosos, ajuda a gente a entender como que a premiação é meio acaso, assim, não dá para a gente prever nem fazer nada achando que vai ganhar um prêmio, porque sempre tem 10, 20 que merecem o prêmio. Claro, então, claro. A gente pensar nesse sentido, eu acho que é meio bobagem. Faz o livro mais legal que você fizer, se vier o prêmio, bem, se não vier, não tem problema, né? Tem outras medidas de sucesso. Alguns dos meus livros, aliás, os meus 3 livros que têm maior sucesso de venda, nenhum dos 3 ganhou prêmio. Né? São livros que são muito, muito vendidos, muito populares, especialmente com adolescentes, mas não ganharam prêmio. Então, quer dizer, são formas diferentes de um livro ser bem sucedido, vamos dizer, né? As formas de avaliação de um livro, assim, o público tem uma avaliação e o jurado tem outra, enfim. Pode coincidir ou pode não coincidir. O meu primeiro livro, que é o Pela Estrada Fora, ele ganhou o concurso de histórias infantis do Paraná, que era com pseudônimo, ganhou o Jabuti de autor revelação, e também teve mais de 20 edições. Então é um que tanto a premiação quanto o retorno do público foi muito grande. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes o livro ganha muito prêmio e não tem boas vendas, às vezes ele não ganha nenhum prêmio e vende muito. Então não é uma questão que na minha percepção, que devia passar nas preocupações do escritor, entendeu? Ô, Léo, acho que foi o Alex que perguntou quais foram esses 3 livros, e a Seve Amorim também perguntou como é o Léo professor. Então, vamos terminar então com quais foram os 3 livros, aí a gente parte para a pergunta da Seve. Então, esses meus 3 livros são 3 juvenis, são os meus livros mais vendidos, né? Que eu tô com 2 deles aqui. Um é o Manual de Desculpas Esfarrapadas. Olha, que é sensacional, amei o título. O outro é o Ninguém Me Entende Nessa Casa, que esse aqui é o meu best-seller com adolescentes, assim, vende muito, 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 sempre tá entre os mais que me rendem mais convite para ir nas escolas e tal. E o outro é um livro de terror, que é o 3 Terrores. Esses 3 nunca ganharam prêmio. Mesmo assim, são livros que têm um sucesso imenso, assim, com os jovens. E a outra pergunta, o que era? O Léo Professor. O Léo Professor. Como é? Eu acho que tem até alguém aí eu vi alguém comentando aí, professor, não sei o que, alguém que deve estar sendo, ou foi meu aluno aí, a Aline comentou, o Léo Professor é poesia pura inspiração. Eu gosto muito de dar aula, especialmente, né, na pós-graduação, porque a pós-graduação é aquele momento em que os alunos todos estão ali realmente porque querem, não tem ninguém ali meio perdido, ou porque só para pegar um diploma, ou porque o pai obrigou, né? É um momento que para o professor é muito bom, né? Eu gosto muito, você vê os alunos bem empenhados e dedicados àquilo. E claro, eu dei aula há 25 anos na graduação, tive mais de 5.000 alunos, mas após eu tenho um carinho especial, assim, eu acho que é um momento em que dá para a gente realmente explorar mais a fundo, né? Explorar mais, e eu acho que tem um diálogo com o aluno também mais interessante. O aluno está mais maduro, mais interessado, focado no que quer, ele já sabe por que está ali, ele escolheu estar ali, ele não está por obrigação. Acho que até a graduação a gente meio que faz pela obrigação, né? Da graduação em diante, aí a gente vai pelo coração, pelo amor, né? A gente escolhe estar ali, a gente
não se vê obrigado. E assim, e a tua relação com os teus alunos, como é que é? Porque eu já passei por tanta pós-graduação e assim, eu tive a sorte de ter professores maravilhosos e era assim, de terminar a aula e sair para tomar chopinho no bar do lado da faculdade. Assim, eu tive muita sorte. Foi bem assim. Como é que é a tua relação com os teus alunos? Quando é presencial, eu gosto dessa coisa de sair depois para conversar e seguir a conversa, né? Nessa pós-graduação que eu... Sai da sala de aula e vai para a mesa do bar. Isso. Então, isso já aconteceu muito comigo. Mas esse ano, claro, não dá para fazer isso, né? Então, as turmas que eu dei aula esse ano, o chopp vai ficar para depois, né? E como é que é essa experiência? Eu vou aproveitar aqui o enredo. Como é que é essa experiência dessas aulas online, essa relação com os alunos? O que mudou? Melhorou alguma coisa? Não ficou legal? Como é que você vê isso? É muito diferente, né? A gente tem um desafio novo, a gente tem que meio que reinventar cada disciplina, cada aula. E eu tentei fazer isso de uma maneira que eu achei que tem funcionado, assim. Inclusive, meio arriscando, assim, porque tem alguns exercícios, eu gosto muito de fazer uns exercícios que são construção coletiva, sabe? E isso no presencial é fácil. Agora, conseguir fazer isso no esquema remoto é uma coisa que eu não sabia se ia dar certo, mas deu, sim, infelizmente. Também a turma entrou no jogo, né? Então, acho que funcionou bem. Isso é bacana. Estou vendo alguém perguntando aí do Cachinhos de Prata, da Regina, perguntando que... Você e o Rui de Oliveira, mas como foi pensar e escrever sobre o tema desse livro? E você aborda de que forma tão delicada? Engraçado, né? Porque, assim, a maioria dos meus livros são livros de humor, né? Meus livros são mais engraçados. O meu doutorado foi sobre comédia, sobre a construção do personagem cômico, né? No cinema e tal. Então, eu sou apaixonado pelo humor. Mas eu tenho, vamos dizer aí, uns 20% da minha obra de literatura infantil que são histórias mais tristes, introspectivas. E é o caso A Menina da Varanda, Um Dia um Rio, O Corte à Chama, que eu lancei agora, e o Cachinhos de Prata, né, que acho que é o meu livro mais triste, talvez. Assim, eu nunca consigo ler ele sem chorar no final. Então eu sempre dou vexame assim, no final. Tem que ter alguém do lado para ler a última página para mim. Mas claro, é um tema que é muito delicado mesmo, né? Que é a questão do Alzheimer. Embora eu não fale a palavra Alzheimer, acho que nem fazia sentido, né? Mas eu falo que é uma avó que não lembra mais dos netos, né? Então a questão é essa, e os netos tentam, criam algumas estratégias ali para ver se a avó se lembra deles. Então eles mostram objetos, eles contam histórias e tal, e conversam com ela para ver se ela lembra. Então foi um texto que eu tive muito cuidado assim, para saber até onde que eu chegava, para não ser uma coisa, sei lá, desrespeitosa ou agressiva. Tem que ser uma coisa, né, feita com responsabilidade e ao mesmo tempo com poesia, né, com delicadeza. E eu acho que eu consegui chegar aí nesse ponto depois de muita luta, né? E o texto e claro, tem um diálogo com o Cachinhos Dourados, né? O Cachinhos de Ouro. Mas aí é mais na estrutura. E não no tema, propriamente. Mas a estrutura, ela espelha a coisa das tríades, né? Do Cachinhos de Prata. Do Cachinhos Dourados, quer dizer. Dourados. Assim, e também é preciso coragem, né? Para você entrar num terreno de areia movediça, porque você nunca sabe
como que... Porque você está entrando no coração das pessoas, né? No sentir. Então, eu considero um ato corajoso você entrar abordando um tema delicado e assim, que gera tanta emoção. Enfim, eu não sei se eu conseguiria, porque eu sou toda feita de emoção. Se você chora, eu estou aqui surpresa. A gente sempre acha que as pessoas do lado de fora são mais fortes que a gente, né? E agora eu fiquei surpreendida com esse teu relato, essa tua emoção, e eu tô achando isso muito lindo. Eu acho que você tem razão. Eu acho que a gente tem que ter uma dose de coragem para tratar desses temas, especialmente porque tem muita gente que acha que isso não é assunto para falar para criança, né? Tem editora que acha, tem pai que acha, tem divulgador que acha. Então a gente está meio lutando contra uma visão meio tacanha de algumas pessoas. Não por mal, mas talvez por desconhecimento. E eu acho que a minha coragem, entre aspas, aí, para lidar com esses temas, vem dos exemplos que eu tive como leitor, né? Então eu cresci lendo Lígia Bojunga, cresci lendo Origines Lessa, cresci lendo Silvio Ortoff, que são autores que, cada um no seu estilo, lidam com temas duros, assim. Lidam com a morte, né? Lidam com a perda, lidam com o sofrimento, e com as angústias. Eu acho que ter lido Lígia, ter lido Bartolomeu, ter lido Orígenes, Silvia e outros mais, com certeza me abriu essas portas, né? A gente está sempre seguindo o caminho que foi aberto por outros, né? Sim, e assim, eu acho que isso não deve ser subtraído da criança, não. Pelo contrário, deve ser abordado sim, porque senão a gente vai estar tirando, vou usar uma metáfora, os anticorpos da criança para a vida, porque a vida não é cor-de-rosa, a vida é a vida, e a morte está envolvida nesse sistema. Como é que você vai criar um mundo de faz de conta para a criança, uma vez que a realidade... Então, eu acho que a literatura, inclusive, prepara os sujeitos para as crianças, para os adultos que elas virão a ser um dia. E através da literatura, pegando carona naquela tua fala lá de trás, o sentir do autor, você acompanha ele à medida que você vai lendo a narrativa dele. Você pega carona no sentimento de outra pessoa, você tem a possibilidade de viver uma experiência que não é sua, mas que te traz o mesmo grau de aprendizado. Claro, dependendo da tua abertura para aquilo. Então, no momento que a gente permite a criança viver aquilo, mas de uma forma paralela, não sentindo na pele, acontecendo com ela, de alguma forma isso cria, entre aspas, anticorpos na criança, uma resistência emocional, uma consciência, uma conscientização e fortalecendo a criança para entender os processos da vida e como lidar com eles. Porque senão a gente se torna adultos infantilizados, idiotizados. Então, amenizar a literatura para a criança, eu não acho uma coisa muito bacana. Porém, aí entra naquilo de novo que você falou. A gente precisa ter sensibilidade de saber colocar em palavras esse assunto que é tão delicado. O desafio é esse mesmo, né? Ao mesmo tempo ter essa sensibilidade e respeitando
a inteligência da criança, a sensibilidade da Isso. criança, sabendo que ela não vai tomar aquilo como algo absolutamente literal. Ela sabe que aquilo é literatura, né? Os contos de fada fazem isso há séculos. Então acho que é um aprendizado para o escritor mesmo, né? Conseguir fazer isso. E eu sempre acho que por ter lido muito também esses autores, eu fui, né, entendendo a importância de lidar com esses temas também. Embora eu não acho que seja que os livros que são temas mais leves de fantasia, imaginação e humor, que sejam menores de jeito nenhum. Pelo contrário, eu só acho que os livros que o humor e a leveza também são fundamentais. Léo, a Regina está perguntando sobre os seus próximos livros. Eu já vi que esse ano acho que você lançou 4 livros, não foi isso? Lancei 5 livros. É coisa que já Uau. estava, vamos dizer, engatilhada desde antes, né? Já estavam escritos, já estavam sendo ilustrados e tal. E agora, para o ano que vem, já tem outros que ou eu fiz esse ano, ou que eu fiz ano passado e era para esse ano e vão ser lançados. Realmente, você tem alguns já na gaveta e vai tirando conforme... já tem alguns que estão em processo de edição, né? Tem uma parceria com o Alexandre Rampazzo, que já está ilustrado. É para sair assim, no início do ano, eu acho. É um livro que está bem bonito. É um desses também mais emotivos. É um que também sempre me dá um aperto quando eu leio. Que é, de novo, uma história... Eu gosto muito de histórias de avós, né? De avô e avó. Tem vários livros que falam disso. Eu tenho, sei lá, pelo menos 10 livros que falam da relação ou criança e neto, criança e avô, ou avó, ou pelo menos um idoso com um jovem, mesmo não sendo parente. E esse próximo agora, que é o Infinitos, que eu fiz com o Rampazzo, é também uma história de uma garota cuja avó tinha uma tatuagem de infinito na nuca, assim, no pescoço. E a menina se encanta com aquele símbolo, né? E tenta entender, a criança tenta entender o que é o infinito, né? O que significa o infinito. E a história vai se desenvolver a partir dele. Não vou contar mais, porque pode dar spoiler. Também nosso tempo está encerrando, Léo. É uma pena que dá vontade de ficar falando. Está muito gostosa essa conversa. Já você foi falando, vieram outras ideias aqui para te perguntar, mas a gente vai guardar para a próxima. Eu quero te agradecer a presença. E antes da gente fechar, eu queria que você recomendasse uns 2 livros para quem quer começar a conhecer a tua obra. Quais, assim, que você recomendaria para começar a conhecer a tua obra? Difícil demais, né? Porque são 70. Então, vamos dizer assim, eu acho que no caso da poesia, né, livro de poemas, né, vou falar assim meio aleatoriamente, o que me vem na cabeça. Eu sugeriria o Só de Brincadeira, que é um livro de poemas da editora Positivo, ilustrado pela Ana Cunha. Num poema longo ou uma prosa poética, acho que Um Dia um Rio, né, que acho que é uma boa pedida. E para os adolescentes eu indicaria o Ninguém Me Entende Nessa Casa, né, são crônicas divertidas, assim, muitos de memória, então acaba me conhecendo também, que são quase todos não, são todos casos da minha vida, assim, que eu reconto nesse livro. Então, para falar só 3, até maldade, mas se for falar só 3, eu diria esses 3. Poxa, legal. Você tem alguma recomendação para os nossos amigos que estão aqui presentes? Gostaria de deixar alguma dica, alguma palavra? Não, só agradecer mesmo a vocês aí pelo convite, ao público que, né, esteve aí durante essa hora assistindo com a gente, ou quem depois for assistir
no vídeo também, que isso fica, né? Eu deixo o agradecimento e Isso. convido a vocês, quem não me segue ainda aí no Instagram, pode me seguir, né? Escritor Léo Cunha. Eu estou sempre postando poemas ou anagramas, eu gosto muito de anagramas, então eu sempre posto alguns anagramas, ou poemas, ou notícias sobre eventos e tal. Também no Facebook, só que o Facebook eu já estou naqueles 5.000, né? Então é quase impossível de chamar mais alguém. Tem um site, né, Léo? E o meu site, que também tem bastante coisa. escritorleocunha.com. Então, fica o convite para vocês. Muito obrigado. E a gente agradece, Léo. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí na Enlige. Obrigada por tudo, pela pessoa maravilhosa, por tudo. Um grande beijo, prazer imenso. Valeu, beijo. Beijo, tchau.